Pessoal, bom dia. Bom, meu nome é José Papo. Para quem não me conhece, eu sou atualmente o responsável pela área de desenvolvedores, relações com desenvolvedores e startups no Google. É um grande prazer estar aqui com vocês. Agradecer o Thiago e o iMasters pelo convite. Espero estar à altura, que na verdade eu estou substituindo aqui o Manuel Lemos, que teve um pequeno problema de saúde. Espero estar à altura dele. Boa lembrança, boa lembrança. Terminei os meus slides ontem às 11h30 da noite, mas eu acho que vai ser interessante. A ideia é realmente dar uma visão para vocês sobre o que está acontecendo no mercado, tendências de tecnologia. Eu já fui várias vezes, né? A gente sempre vai aos Estados Unidos, eu fui até por outras empresas antes e conhecer esse ecossistema do que está acontecendo no mercado. E eu acho que é interessante a gente ter uma visão, até para vocês entenderem onde se situa o PHP e tudo isso que está acontecendo aí, e como nós, que estamos aqui, né, desenvolvedores de tecnologia, como a gente cada vez está mais importante para esse mundo. Porque vocês vão ver nas minhas apresentações como que todas as áreas, todas as indústrias hoje estão sendo impactadas pelas tecnologias digitais que a gente está construindo. Então, bom, se alguém depois quiser me seguir, meu Twitter é José Papo, o Plus Page José Papo, e do Desenvolvedores Google é Plus Desenvolvedores Google. Só buscar lá no Plus Page. Bom, eu tive no Google I/O, lá em São Francisco, e eu acho que tem algumas coisas que é importante a gente entender para ver o impacto que isso gera em termos de tecnologias, em termos de futuro, em termos do que está acontecendo hoje já e que vai acontecer no futuro bem próximo, né? Por exemplo, Android no carro, né? O Android Auto, né? Quer dizer, agora a plataforma Android não está mais só no celular, ela está no carro, ela está na TV, né? O Android TV, ela está no seu pulso, né? Os wearables, ela está no Google Glass, né? Que lá o pessoal estava vendendo o Google Glass, mas eu nunca vi tanto o Google Glass ao mesmo tempo. Mais da metade das pessoas estava usando o Google Glass dentro do I/O. É claro que é todo mundo geek, né? Então é mais fácil, né? Mas dentro da sua casa, né, o Nest é um dos produtos que a Google adquiriu e que utiliza, né, um dos conceitos de internet das coisas, né, que é um termostato inteligente conectado com a nuvem, que traz informações e que ao tempo todo está gerando mais inteligência e melhorando o consumo, inclusive, de energia, reduzindo o seu consumo de acordo com o tempo que você está na casa, o tempo que você está fora, temperatura e etc. Tudo isso, o que é interessante e é impressionante falar, é que tudo isso está integrado numa única plataforma, que é o Android, né? Então, se você pegar, por exemplo, você consegue ver telefone, TV, Wear, tudo isso no mesmo SDK e no mesmo Android Studio. Mas por que eu estou falando isso, né? Às vezes você fala, poxa, mas a gente está aqui numa palestra de PHP, num evento de PHP, tem tudo a ver com PHP. Né? Na verdade, isso tem mais a ver com PHP do que a gente pode imaginar. Porque para rodar essas aplicações e para funcionar isso, nada disso é estanque, nada disso roda só no celular, ou só no meu pulso, ou só dentro da casa. Tudo isso está mandando informações para algum lugar. Está mandando informações para a nuvem, para um servidor, um conjunto de servidores, e para isso você precisa ter algum tipo de back-end, você precisa ter código rodando por trás disso. Né? Você tem que ter APIs REST, que podem ser feitas com PHP e devem ser feitas com PHP, por que não? E você precisa ter soluções que fazem escalabilidade. Aqui, eu, claro, estou falando do Google App Engine, que roda PHP e que escala milhares de conexões simultâneas. Mas a gente pode estar falando de qualquer nuvem. O importante é, o PHP e as linguagens de programação que estão no back-end, elas são, na verdade, tão críticas quanto o que está no client-side, né? O que está no seu cliente, o que está rodando lá no Android ou dentro da sua casa. Por quê? Porque ela recebe informação, ela contextualiza essa informação, ela sumariza essa informação e ela gera informação inteligente, com base nessa grande quantidade de dados que ele está recebendo. Né? Por isso que a gente fala, com todas essas tendências, eu gosto muito dessa frase, né, que é do Neuromancer, o futuro ele já está aqui, né? Ele só não está distribuído igualitariamente ainda no mundo. Mas a gente já vê essas tecnologias disruptivas, como a internet das coisas, como carros que se dirigem sozinhos, painéis solares, né, energia elétrica substituindo energia de combustão, que também é importante para o mundo, né, como um todo. E essas coisas já estão acontecendo numa velocidade cada vez maior.
O que é impressionante nessa velocidade, e o que a gente está vendo que é um fator inédito, eu coloquei aqui algumas pesquisas só para vocês verem como que isso está sendo falado por todos, né? Se você pega a pesquisa, esse aqui é da McKinsey, né? Que fala, por exemplo, internet das coisas, tecnologia de nuvem, impressoras 3D, internet móvel. Aí você pega o Gartner, fala a mesma coisa, mobilidade, internet das coisas, nuvem, né? As tendências, né? Mobile, social, big data, cloud. Todos, né, esse aqui é o do IDC, todos falando ao mesmo tempo das mesmas tendências tecnológicas, que é realmente inédito no mundo. E a outra coisa inédita é isso, né? Até saiu um relatório, acho que é interessante, o pessoal, até saiu algumas notícias no Brasil sobre isso, os relatórios das possíveis empregos que vão ou podem ter uma tendência forte de sumir no futuro. E o que é mais impressionante é você perceber que existem já algoritmos que fazem coisas que antes a gente falaria, não, isso não dá para fazer, um robô, por exemplo, ou um algoritmo inteligente não conseguiria fazer, mas eles conseguem. Hoje já tem sistemas que conseguem fazer um trabalho de um advogado, de buscar milhões de bases de informação ao mesmo tempo, sumarizar e já trazer a informação já sumarizada para alguém ir lá e fazer a defesa. Você não precisa ter alguém ficar pesquisando isso antes, manualmente, para fazer. Quer dizer, inclusive com uma acuracidade maior do que um advogado humano faria, né? Quer dizer, é um robô, né? É um robô inteligente que está varrendo bases de dados, por exemplo, legais. Ou médicos, né? Já tem ferramentas, tem algumas aplicações, por exemplo, que, por exemplo, eu já vi um sistema que dá injeções nas pessoas de forma automática, né? Uma injeção, por exemplo, no braço, né? Para pegar a veia, a gente sabe que não é fácil, né? Ele acerta 80% mais do que uma enfermeira humana, né? É um robô, né? E ele consegue já detectar a sua veia, né? De forma automática. Quer dizer, é impressionante. Quer dizer, o mundo está realmente mudando fortemente. Então, ou, por exemplo, táxis, né? Se você tem um carro que se dirige sozinho, então você já imagina o que isso gera, qual é a mudança, né, que isso pode trazer para quem está nessa indústria, né, de transporte. Então, eu recomendo depois que vocês leiam algum desses livros. No mínimo esse aqui, eu acho que o Second Machine Age é um livro excepcional e ele mostra exatamente o que está acontecendo nesse mundo. Porque é uma mudança que a gente não está acostumado. O que a gente chama de exponencial. A gente já está dentro da exponencial. Então, isso as pessoas têm dificuldade de compreender, que as mudanças são muito rápidas, não são mais devagar. Então, quando a pessoa fala, não, mas isso aqui vai acontecer daqui 100 anos, acho que não. Veja, eu sempre falo do exemplo do carro do Google, porque é impressionante. O carro do Google já faz direção automatizada. Você já não precisa mais do driver. Inclusive, eles já tiraram até o volante do carro, né, na última versão. E ele já dirige, só não está na rua ainda porque o governo, né, sempre precisa fazer uma regulação, né? Então, precisa ter regulação, precisa ter leis para reger tudo isso, porque muda tudo, né? Por exemplo, se o carro se dirige sozinho, quem vai pagar o seguro se acontecer um acidente, né? De quem é a culpa, né? Então, tudo tem que mudar. Muda tudo, muda a sociedade. A nossa sociedade vai mudar. Então, mas ele já funciona. Quem diria que isso já aconteceria agora, né? Então, é impressionante, a gente está nessa exponencial. Então, isso quer dizer, agora isso é uma grande tendência nesse mercado. Então, essa exponencial aqui é que é difícil de compreender. E essa exponencial ela acontece em storage, em armazenamento de dados, ela acontece no processamento de dados, ela está acontecendo por todos esses fatores, ela não acontece só em processamento, como o Moore dizia, né, pela lei de Moore. Ele está acontecendo em todas as áreas de transformação tecnológica. E é por isso que a gente fala, né, ele fala no livro The Second Machine Age, né, que, numericamente falando, a maior parte da história humana era chata, né, porque a gente estava aqui. Só que esse é o processo. Né? Quando você entra na curva exponencial, o choque é muito grande, o impacto é gigantesco. E é um impacto muito grande, especialmente para quem não está, por exemplo, na nossa área, né? Então, vai ser um choque, são mudanças radicais, é como uma nova revolução industrial, né? É uma revolução industrial, tecnológica, nova, porque já está acontecendo, a gente já está na exponencial. Então, por que isso é importante também? Eu peguei esses slides aqui que falam do mercado de celulares, porque eu acho que esse é um ponto que a gente tem que entender, que também é uma mudança radical na forma como as pessoas acessam a informação, que é o que a gente fala muito do conceito mobile first, mas quando você vai num país
diferente, por exemplo, na Índia, ou até no Brasil, em determinadas regiões, você percebe como funciona agora o acesso à internet. O acesso à internet não é feito pelo desktop. E o que é interessante é você perceber que, na verdade, quem democratizou a internet foi o 3G com o smartphone. Quer dizer, as pessoas, né, a grande maioria das pessoas no mundo está acessando a internet, está acessando informação através do seu celular. Porque o celular é barato, né? Os celulares eles baratearam muito. E esse barateamento fez com que as pessoas conseguissem usar. Então, por exemplo, só o Android já tem mais de 1 bilhão de usuários ativos no mundo. 1 bilhão, pessoal. 1 bilhão. E a ideia, né? E isso também é uma outra coisa que é importante, que o Google está dirigindo com esse projeto Android One, é diminuir, colocar um valor do celular para menos de $100. Para quê? Para atingir os próximos 5 bilhões de pessoas que não têm ainda um celular, que aí vão acessar esse mundo digital. Às vezes vão ter a mesma oportunidade que um americano tem. Hoje, quem tem um celular na mão, ele tem a mesma informação que um americano, um europeu tem. Você consegue competir de igual para igual. Então, isso muda também a forma como a própria sociedade consegue trabalhar e interagir. Então, essa é a ideia, né? E por isso que Mobile First é tão importante. Mas vamos dar alguns exemplos, né, para vocês perceberem como todas as áreas realmente estão sendo transformadas pela indústria de TI. O que é bom para a gente, né? Eu sempre falo isso, o que é bom para nós, né? Se você for bom no que você faz, é que você vai ter emprego, porque a verdade é que falta, né? Todas as empresas estão com dificuldades de contratar bons profissionais na área de tecnologia, na área de desenvolvimento de software, na área e o software agora está regendo o mundo. Por exemplo, a agricultura. Não sei se vocês já ouviram falar nessa empresa Climate Corporation, mas ela era uma startup, tinha 60, 70 pessoas. Ela foi adquirida por $1 bilhão e 100 milhões pela Monsanto. Pela Monsanto, pessoal, que é uma das grandes empresas de agroindústria do mundo. Eles são um dos unicórnios, né? Unicórnios são aquelas startups que conseguiram ultrapassar $1 bilhão, né? Chegar num valuation de $1 bilhão. Aí vocês falam, mas o que eles fazem, né? Basicamente, o que eles fazem é o seguinte: eles têm uma aplicação no celular, que o agricultor baixa no celular dele. Com essa aplicação no celular, o agricultor tem acesso à informação de clima, tem informação de quanto tem de nitrogênio no terreno dele, ele tem informação de quanto pesticida ele precisa colocar no terreno dele, de acordo com o solo que ele tem, e do tamanho, quantidade de nitrogênio, quando que ele tem que fertilizar ou não, com um celular. Eles conseguem, através de um celular, você tem toda a informação necessária para conseguir fazer esse trabalho. Aí você fala, puxa, o que isso traz para ele? Ele traz mais ou menos em torno de $100 de lucro a mais por acre, né? Os Estados Unidos usam o acre, né? Não é hectare, mas é só para ter uma ideia, quer dizer, inclusive eles garantem para você isso. Se você usar essa solução, você vai ter aumentar e realmente usar, né, de forma correta, você vai ter uma lucratividade de $100 a mais, que basicamente eles têm um número entre 20% a 30% a mais de produtividade. Agora, como que eles fazem isso? Tem milhares de sensores espalhados, inclusive quando você adquire a solução, eles colocam sensores no seu terreno também, né? Para, por exemplo, medir o nitrogênio, para medir quanto pesticida você precisa colocar. Eles têm já 1 milhão de sensores espalhados pelos Estados Unidos para fazer a parte de temperatura e umidade do ar, barometria, tudo, pressão, etc. Então, ele tem milhões de sensores espalhados. Com esses sensores, eles capturam, fazem o crunch desses dados e, através disso, eles geram informação que dá de 20% a 30% a mais de produtividade. Agora, imagina, só com mudança, só com dados, né? Com dados, você conseguiu gerar 20% a 30% a mais de produtividade numa terra agrícola, o que muda também até muda o mundo, né? Porque a gente precisa de mais alimentos, né? Com essa população cada vez mais crescente. Então, você vê o impacto que a tecnologia gera
Só de você ter mais informação no lugar certo, na hora certa e no contexto certo, né? Que também é importante. Então, esse aqui é um exemplo na agricultura. Quer dizer, como eu comentei, né, eles usam isso, eles fazem isso através de sensores, né? O que a gente chama de internet das coisas, que basicamente são coisas integradas, né, com sensores, né? Essas coisas, eles colocam diversos sensores, tem uma tecnologia de infraestrutura de comunicação e isso aí chega nessa infraestrutura de computação que normalmente é uma nuvem, né? Pode ser do Google, que qualquer que seja, mas é uma infraestrutura de nuvem que recebe essa informação e é aí que está o segredo, pessoal. De novo, é aqui que pode estar o seu código PHP rodando, é aqui que está o seu código que vai fazer o crunch de dados, que vai gerar inteligência dessa informação que está vindo daqui. Porque essas coisas, na verdade, a gente fala, né, que elas são inteligentes, mas, na verdade, não são elas que são inteligentes. A inteligência está aqui, está na parte nos data centers de nuvem que estão fazendo esse back-end e que estão gerando essa informação. Outro exemplo também é em manufatura e equipamentos. Esse aqui é um livro gratuito que vocês podem baixar, chama Industrial Internet, que é um conceito que, na verdade, a General Electric inventou, que é a internet das coisas aplicadas na indústria pesada, aí de manufatura. E esse é outro modelo que a gente fala, caramba, até isso está acontecendo, né? Eles estão implantando sensores em tudo, pessoal. Colocando sensores em turbina de avião, colocando sensores em turbinas de hidrelétricas, colocando sensor em campos petrolíferos. Tudo vai ter sensor integrado com a internet, integrado com essa comunicação, com essa infraestrutura de comunicação e com a nuvem. Olha só o que o cara da GE, um dos principais executivos deles, dizem. As máquinas têm que ser mais inteligentes. E, para ser inteligentes, elas precisam de tecnologia de sensores. Só que olha só o desafio, né? O armazenamento e o data storage têm que melhorar. Por exemplo, só um sensor numa turbina de gás da GE gera 500 gigabytes por dia de dados. Só que existem 20 sensores nessa turbina de gás. Portanto, né? E se você multiplicar 500 por 20 vezes 12 mil, porque só agora, né, hoje, tem 12 mil. Só que com esse sistema, a GE está gerando uma melhoria de produtividade de 5% a 10% para as empresas. Você acha que elas vão comprar ou não? Só, de novo, só usando dados, pessoal. Só usando tecnologia, Big Data inteligente, né? Então, esse é o desafio. 500 gigabytes por dia, só um sensor, né? E eles precisam ter análise em tempo real ainda desses dados. Então, isso muda, de novo, quando você consegue ter essas tecnologias já existem hoje, disponíveis, né, inclusive oferecidas pelos grandes players de mercado, isso muda tudo. E vamos ver esse vídeo aqui que mostra isso. Esse é um vídeo da GE, tá, pessoal? Da General Electric. No tablet, hein, pessoal? Imagina. Sensors calculate engine temperature, fuel efficiency, speed, weight, and vibration patterns. At the same time, sensors in the track relay the train's location to the network, where information from all other trains comes in. This gives the network the ability to coordinate movement and optimize efficiencies throughout the entire system. And our train remains on schedule. Meanwhile, at a nearby wind farm, a new turbine powers up for the very first time. Within seconds, tens of thousands of data points are analyzed, and the farm controller delivers operating instructions to the turbine. Pessoal, então esse Leveraging thousands of hours of stored data, automatically calculates how to increase and decrease individual turbine output. The turbine can tailor the pitch of its blades to capture just the right amount of wind. As the farm responds to the demands of the power grid, it delivers energy as instructed.
Next, the grid carries precise amounts of energy to a network of local charging stations. Drivers can charge up and head home. This is the industrial internet. Pessoal, acho que o importante é perceber, isso aqui são alguns sensores que eu tenho em casa, que basicamente pegam toda a temperatura, pressão, tudo da minha casa, né? E eu deixo isso também público, né? As pessoas podem acessar e, inclusive, tem empresas que usam essa informação exatamente para poder fazer algumas análises de dados para fornecer serviços, né? E tem essa frase do Tim O'Reilly, que é muito legal, pessoal, o cara da O'Reilly Press é um grande pensador na área de tecnologia, ele fala isso agora. Os novos times de inovação serão compostos por cientistas de dados, desenvolvedores de software, especialistas em clouds e projetistas de hardware e industriais. Esse é o novo time de inovação nas empresas. Porque, de novo, não sei se ficou claro o vídeo da GE, porque, para mim, o que é impactante é você perceber que tudo pode ter sensor. Na verdade, você pode colocar sensor em tudo. Você pode colocar sensor numa árvore. Você pode colocar um sensor numa vaca, né, para que ela possa fazer. Você pode dar ping na vaca, se quiser. Mas tudo pode. Você pode colocar sensor em tudo, né? Imagina você colocar um sensor. A gente não tem um problema muito grave, né, na floresta amazônica. As pessoas derrubam árvores lá. Coloca um sensor lá de movimento na árvore. Se tivesse internet, e um dia vai ter. O Google já está fazendo esses projetos. Por exemplo, o projeto Loom vão ter balões com internet voando, né, que vão oferecer internet para todos os lugares desconectados. Tem vários projetos de satélite, etc. Imagina isso. O cara que cortou uma árvore na floresta amazônica, o sensor avisa e você já consegue saber exatamente onde o safado está, né? E te pega o cara. Você pode, de novo, com sensores em tudo, a inteligência que isso gera uma eficiência na sociedade que é enorme, o que vai permitir, inclusive, que a gente possa, como sociedade, crescer mais e resolver vários problemas, inclusive sociais, né? Que poderiam ser resolvidos, claro, também se os políticos deixarem, né? Mas é assim que funciona. Quer dizer, a tecnologia ela está aí para permitir isso, né? E ela está crescendo numa exponencial muito grande. Eu vou dar um outro exemplo legal em publicidade que eu acho que pouca gente conhece, o retail. Se alguém quiser depois mais detalhes, esse livro A Era do Contexto é muito legal, mas hoje cada vez mais você não vai dar mais informação para o seu usuário de forma genérica. Que é uma coisa, por exemplo, que o Google faz e outras empresas já estão fazendo. Você vai dar informação contextual. Onde que o cara está? Né? Dependendo de onde ele está, naquele momento, eu vou dar uma informação diferente do que se ele estaria, por exemplo, na loja, na padaria, se ele estiver na indústria. Então, só lembrar, tem esse vídeo aqui que é legal esse não tem som, talvez, mas acho que tem. Não sei se vocês lembram disso, Minority Report. Quando Tom Cruise ele entra na loja e eles leem a íris dele, né? E através da íris ele começa a oferecerem propagandas específicas para ele, direcionadas, né? E etc. Só para lembrar desse vídeo. Ficou claro, né? Agora, bom, parece futuro. Isso é futuro, né? Então vamos ver esse vídeo aqui de agora. Smart beacons present relevant information to your device based on the context of where you are. Now in Android and iOS 7, your device scans for any nearby beacons in the background as you move around. And when you want info about something you're near, it's ready to swipe on your notification screen. So if you take out your phone as you pass a new restaurant, you can see their lunch specials or menu reviews. Since your phone knows that you just arrived at the table with the red beacon, the menu will be ready when you pick up your phone. So, if you're in a hurry, you can send your order straight to the kitchen. You can have beacons at home, too. So, if your context is the kitchen, and you're near the fridge, your shopping list will be ready and waiting when you look at your phone. And then when you walk by the beacon in the dairy aisle, your phone can give you a reminder to make sure you don't forget to pick up milk. And because the range awareness for beacons is sensitive down to a few inches, it can tell what you're closest to, or what product you pick up. So when you look at your phone, it'll already show product information, or let you know if your size is in stock, or let you see what other colors are available. And then you can order it right from your phone. And if you've been at the restaurant for a while, your phone will be ready if you want to order another drink or pay the check with the push of a button. Your phone is always with you. Smart beacons, give it some context. Essa é uma das empresas que está fazendo beacons, né? Chama Estimote. Eu tenho inclusive eles aqui, ó. Isso aqui, ó. Já está na minha mão. Isso já existe, pessoal.
Isso aqui é um beacon. Se vocês quiserem, vocês podem baixar uma aplicação. É uma app, tem em iPhone, tem para Android, chama Estimote. Se vocês baixarem ele tem um demo, né? Ele tem um que chama Proximity Demo. Se você clicar, você vai encontrar esse beacon aqui, porque ele está aqui, ó. Deixa ele aqui por enquanto em cima aqui. Eu tenho mais 2 aqui. Esse é um kit de desenvolvedor que eles mandaram para mim. Mas é isso já existe, pessoal. Essa tecnologia contextual, que a gente chama, na verdade, ele chama de microcontextual. Porque o contextual seria o smartphone, porque ele já tem o GPS. Essa é microcontextual. Você consegue, inclusive, saber em termos de centímetros aonde a pessoa está com o beacon. Em centímetros. Então, de novo, é uma coisa que muda a forma como a gente vai receber informações contextualizadas. O transporte também, eu não preciso nem falar, né? O Waze, mas eu acho que é importante perceber isso aqui, ó. Imagine isso aqui, ó. A gente tem o Waze, que todo mundo já conhece. São Paulo é uma das cidades que mais usa o Waze no mundo, né? Por causa do tráfego constante. Aí você junta isso com o Uber, por exemplo, ou apps de táxi. Agora vamos pensar um pouco mais para frente, né? E quando a gente tiver o driverless car direto? Olha como isso muda o mundo, pessoal. Você vai precisar ter carro? Você vai precisar comprar um carro? Para que você vai comprar um carro se você pode, com um clique de um botão, ter um carro na sua porta que vai ser driverless? Ele vai te levar para o lugar onde ele quiser, depois ele vai para um estacionamento genérico. Se uma outra pessoa quiser, ela chama, vem o carro. O carro é um desperdício, pessoal. Pensando no movimento Lean, se você parar para pensar friamente, os carros são total desperdício. 90% do tempo de um carro ele fica parado, porque as pessoas não usam o carro. Elas usam o carro um pouco, vão para um trabalho, deixam o carro estacionado num lugar, porque todas as pessoas têm que ter carro. Por que não ter um pool de carros automatizados que vão quando a pessoa chama? Né? Olha como isso muda o mundo inteiro. E aí imagina você linkar essas 3 coisas, né? Uma aplicação que detecta o tráfego e sabe exatamente aonde que está a melhor movimentação, mais uma aplicação que chama um táxi, né, que chama o carro a hora que você quiser e a hora que você precisa, e você paga só por aquilo que você utiliza, né? É o carro em nuvem, né? É o Cloud Car e o carro que dirige automático. Acabou, né? Você não precisa ter carros. Muda o conceito de propriedade. Né? Muda o conceito até de propriedade desse dispositivo. De novo, isso vai mudar ou não uma indústria automobilística? Muda tudo, né? Muda tudo. É isso que a gente tem que perceber como, de novo, como as tecnologias exponenciais elas mudam a sociedade de uma forma impressionante, né? Inclusive eles já fizeram testes com esses carros, os driverless cars. Eles são tão mais eficientes e como eles são inteligentes também, né, eles têm uma inteligência com sensores que eles têm, que enviam informações para a nuvem, eles vão fazendo a rota, eles começam a parear, né? Então, um carro vai atrás do outro. Então, imagina, na verdade, as ruas praticamente não vão precisar de semáforos. Né? Se você parar para pensar, para que semáforo? Não precisa. O carro ele consegue detectar se tem coisa na frente, eles fazem pareamento, eles vão parar no momento certo, eles vão movimentar no movimento. Então, eficiência total. Né? Vai ter uma eficiência total nas estradas. Né? Saúde. Saúde é outra área que eu acho que é interessante. E, inclusive, tem várias literaturas falando sobre como a medicina vai mudar completamente também com essas novas tendências tecnológicas. Né? Se alguém quiser entrar em detalhes, tem esse livro aqui, é o mais completo, e tem esse outro livro que é gratuito, da O'Reilly, que é basicamente um artigo, né, que fala como os telefones celulares móveis, a nuvem e Big Data vão reinventar a saúde. Como vai reinventar. Né? Não sou eu que estou falando, de novo. Né? A literatura aí está mostrando como essa nova medicina vai acontecer por causa dessas mudanças todas. Né? Eu tenho um exemplo aqui. Vocês lembram disso aqui? Star Trek, o tricorder, né? Que ele fazia análise. Né? Acho que todo bom geek vai lembrar disso. Né? O tricorder. Futuro, né, pessoal? Isso aí, cara, isso aí vai demorar ainda umas 20, 30, 50, 100 anos, né, para acontecer. Vamos ver agora o presente. Technology has given us an unprecedented window into the human body. But on a day-to-day basis, we're still in the dark about our own health. We are changing that. What if instead of fearing the worst when you notice something out of the ordinary, you could identify the condition yourself? Getting the right diagnosis would save you worry. It says it's roseola. And an unnecessary doctor's visit. Rest at home, it's okay.
Instead of hearing about a viral outbreak on the news, imagine you got an alert that was tailored to your family's needs. It would also give you advice about what to do next. What if you had a way to identify what was wrong right away? It says it's 103.8. A way to get all of the information you need to understand the situation. Análise de urina, pessoal, em casa. And in serious cases, you would know when and where to seek help. It recommends taking it to the urgent care. We're building a way for people to check their bodies as often as they check their email. It's all possible, and it's only the beginning. Pessoal, essa empresa, ela já existe e o produto dela já está sendo vendido, que é o Scanadu. É um cara do MIT. Eles estão dentro da Singularity University. E eles criaram um pack, basicamente isso aí é um packzinho de sensores que consegue fazer isso que a gente estava vendo nesse vídeo. Claro que ele já tem alguns, tem vários, ó, tem os Scouts, tem um que é para urina, tem um que faz análise. Agora imagina como isso muda a indústria de tratamentos e exames, né, medicinais, né? Dependendo da área que você... É um negócio impressionante, é impactante você conseguir fazer os exames na hora, automaticamente, sem precisar sair da onde você está, de uma forma simples, né? E aí você fala, pô, mas isso aí, os caras já estão com eles já entraram e já está em processo com a instituição americana que cuida de órgãos de saúde, né, que faz essa avaliação de produtos, né? Os caras já entraram com o pedido, né, para ser um produto certificado pelo órgão de saúde americano. Então, de novo, né, é impressionante e isso é o começo, né? Quer dizer, é a primeira versão. Imagina quando isso vai sendo melhorado, conforme os sensores vão melhorando. De novo, se é uma exponencial, a cada ano isso dobra, né? E como você dobra a cada ano, você sabe que você não tem uma curva aritmética, né? É geométrico, né? É exponencial. Então, pessoal, obrigado, eu acho que é isso. De novo, Twitter José Papo. Obrigado a todos.